Entrou. Já tem 14. Boa tarde, pessoal. Dando um tempinho para o pessoal entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Bruin, boa tarde. Boa tarde a todos. Dando um tempinho aí, mais um pouquinho, para as pessoas se conectarem. Estamos entrando aí ao vivo. Bruin, aqui estamos nós, né? CA de novo aí. Mais um capítulo dessa história que tomara que dessa vez tenha um final feliz, né? Porque nós já tivemos vários capítulos disso e trabalhamos muito para tentar acertar uma situação que foi deixada como herança para nós aí, fabricantes, não muito favorável. E agora, no dia 6, o governo resolveu, acho que dar um ponto final nisso, e é sobre isso que nós vamos falar, né? É isso aí. Então temos que tratar disso aí agora. Vamos tratar, e hoje tem bastante coisa para esclarecer aqui, viu? Vai ser um horário bastante proveitoso em termos de informação, porque a gente acredita que conseguiu compilar aqui todos os dados que esclarecem a situação desse importante documento, na verdade, o RG do EPI, né? Entende, o RG do EPI, isso aí. Então vamos lá, Bruin. Vamos dar um início agora. Já entrou um bom número de pessoas aí, então daremos início aí à nossa live. Bom, então vamos lá. Boa tarde a todos, bem-vindo aí à segunda live BSB. Meu nome é Emerson Davi, eu sou diretor comercial da BSB. Agradeço a presença de vocês que estão presentes aqui conosco. Em instantes daremos início à nossa live. Fique à vontade aí para nos enviar perguntas sobre o assunto na caixa de perguntas do convite. Até o final teremos um espaço aí para responder todas as perguntas recebidas. Gostaria de chamar o nosso convidado, que irá conduzir o tema, o CA voltou, e agora? Que é o que nós estávamos falando agora há pouco. Luiz Augusto de Bruin é o nosso representante comercial, como eu gosto de falar sempre, embaixador da marca Bracol, especializados em direito trabalhista e previdenciário, professor em curso de formação de técnicos e engenheiros de segurança do trabalho, palestrantes em eventos corporativos voltados para profissionais de SST, atua na área desde 1976, além de ser redator da coluna Memória na revista Proteção. Bruin, como pergunto sempre, acredito que não esqueci de nada, né? Eu acho que não. Bom, então podemos começar. Eu
primeiro lugar, eu queria dar o meu boa tarde a todos. Boa tarde, Emerson. Boa tarde a toda a equipe da BSB aí que organizou esse evento. E eu queria começar dizendo que o que nós vamos tratar hoje aqui é uma continuidade daquela live anterior, né, que nós fizemos há uns 20 dias atrás, e que naquela ocasião a gente deu um destaque muito especial à situação da MP 905, que tinha caído, né, que junto com ela caiu também o artigo 167 da CLT, que tratava do CA. Então, na verdade, essa medida provisória 905, que foi depois prorrogada por várias vezes, e depois finalmente o governo acabou eliminando, ela tinha lá uma modificação que ela trazia para o certificado de aprovação, que ela tinha no texto lá dizendo o seguinte, que o equipamento de proteção individual só poderia ser colocado à venda ou utilizado com indicação de certificado de conformidade emitido no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial Sinmetro, ou de laudos de ensaio emitidos por laboratórios acreditados pelo Inmetro, conforme o disposto em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Esse era o texto da medida provisória. E, para que a gente possa entender melhor, durante a tramitação da medida provisória, várias modificações foram feitas. E, para surpresa nossa, nós pudemos contemplar que, quando o texto estava praticamente para ser publicado, né, que a medida provisória ia ser transformada em lei, nós descobrimos que o relator da medida, ele tinha suprimido o artigo 167, que trata do certificado de aprovação. Então, mesmo que essa medida provisória tivesse sido editada e transformada em lei, o certificado de aprovação teria sido suprimido e nós voltaríamos ao status quo anterior, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, o status quo que nós dizemos é o texto original do artigo 167 da CLT, que diz o seguinte: o equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Esse é o texto, é o mesmo texto que consta, né, na Lei 6.514, que tratou das normas regulamentadoras, no caso específico do EPI, né, da NR6. Então, com essa situação criada, voltou-se então ao texto original e o governo teve então que tomar alguma providência para poder novamente fazer com que o texto que voltou para a situação original fosse respeitado ou tivesse alguma regulamentação. Na verdade, essa medida provisória também tem uma curiosidade, porque ela, na mesma medida provisória, caiu também o acidente de trajeto. Só que o acidente de trajeto caiu pela segunda vez, né? Ele já tinha sido incluído numa medida provisória anterior, onde ele foi suprimido, né? Essa medida provisória até virou lei, mas o acidente de trajeto foi tirado do texto dessa medida provisória anterior, e ele voltou novamente na 905. E quando voltou na 905, agora ele caiu porque a medida provisória foi suprimida. Bom, dito isso, nós tínhamos chegado à conclusão que, em função dessa modificação, do voltar ao texto original, nós tínhamos um vácuo aí que foi criado pelo governo, ou seja, no período em que a medida provisória foi editada e foi prorrogada, o governo, através dos seus órgãos competentes, não emitiu mais nenhum certificado de aprovação. Então, no período de 12 de novembro de 2019 até o dia 20 de abril de 2020, que foi a data em que a medida provisória caiu, não foi emitido nenhum certificado de aprovação. Aliás, não foi emitido até hoje. Nós, inclusive, na data recente, né, da portaria 11.473, que é da semana passada,
nós ainda continuamos aguardando o que vai suceder dentro de organização da Secretaria de Inspeção do Trabalho para eles poderem voltar a emitir os certificados. Sempre lembrando que estima-se, né, que nesse período deixou de ser emitido ou renovado cerca de 1.300 processos. Bom, estava criada essa situação e o governo precisava tomar uma atitude. E a atitude que eles tomaram, né, que dá origem à nossa live de hoje, o CA voltou, é a apresentação, né, a solução apresentada pelo governo, que de certa maneira até surpreendeu os fabricantes e a comunidade prevencionista em geral, que foi a edição da portaria 11.473. Eu gostaria de chamar a atenção, porque o número correto é 11.473. Ela saiu com o número de 11.347, mas o governo fez uma atrapalhada. No dia seguinte, esse número estava errado. E no dia seguinte, para você ver, Emerson, que o governo também erra, né? E no dia seguinte, eles editaram uma outra portaria só para corrigir o número. Então, o número correto é 11.473, né? E essa portaria, ela realmente surpreendeu, porque ela trouxe uma série de inclusões e também suprimiu alguns que a gente chama de penduricalhos, e ela deixou, vamos dizer, a situação do certificado de aprovação um pouco mais tranquila no aspecto legal, porque ela, dentro do seu bojo, né, ela conseguiu juntar alguns documentos que são importantes. Por exemplo, ela uniu a portaria 451, que trata do cadastro de EPIs no sistema CAEP, então ela juntou essa portaria 451 no seu texto, que essa portaria 451 era um apêndice. A 452, que trata das normas técnicas de ensaio, também foi incluída nessa portaria. E a 453, que trata do credenciamento dos laboratórios que fazem teste de EPI. Além da 125, a portaria 125, que trata do processo administrativo de cancelamento ou suspensão do CA. Então, na verdade, essa portaria que o governo criou, foi obrigado a criar até para poder fazer valer essa queda da medida provisória, voltar o texto novamente a ser o que era. O governo se mostrou nesse aspecto até de uma forma positiva, surpreendendo a comunidade prevencionista, os próprios fabricantes, sendo ágil na colocação dessa portaria integral. Quer dizer, ela, através desses anexos, ela se tornou uma portaria única, que, ao nosso ver, vai ser muito importante para os fabricantes, porque eles vão poder consultar um documento único no momento de poder tirar o certificado de aprovação dos seus produtos. Então, foi muito positivo nesse aspecto, né? Dentro dessa filosofia, né, que o governo faz questão de preconizar, de desburocratização de documentação. Então, nesse aspecto, a gente acha que a portaria teve o aspecto positivo. Aliás, dando isso que nós estamos falando, na quinta-feira passada, nós tivemos a oportunidade de participar, através de uma live também, de uma conferência que foi muito bem conduzida pela Associação dos Fabricantes, na qual participaram 3 elementos do governo, né, que são ligados à Secretaria do Trabalho, e que fizeram questão de elucidar todos os aspectos que eram pertinentes a essa portaria nova, e também tiveram a oportunidade de nos mostrar aí um comunicado, que foi publicado também logo depois, que é o comunicado 53. Esse comunicado 53, ele, de certa maneira, ele informa como é que o fabricante de EPI, no aspecto burocrático, deve responder ou deve dar entrada aos processos de emissão ou renovação do CA. Bom, dando sequência, né, eu fiz até um roteiro aqui para que eu não possa me perder, e eu acho que a gente chega no ápice agora, né, que é o que todo mundo quer saber, né? Então, é aquela famosa pergunta: como fica a validade dos CAs vencidos de 12 de 11 de 2009
até hoje. Como é que ficam as futuras renovações de CAs e os CAs novos, né? É a Você também pergunta que gostaria não... de saber, né, Emerson? É isso, Bruno. É a Eu pergunta gostaria... que todo mundo quer saber. É a Eu, pergunta que todo mundo quer saber. todo mundo que está participando aí, com certeza quer saber. Então, a resposta, ela está no artigo 36 da portaria 11.473, e essa resposta é a seguinte: é permitido que os EPIs fabricados no Brasil ou no exterior, vou repetir, é permitido que os EPIs fabricados no Brasil ou no exterior, a partir de 12 de novembro de 2019, até 180 dias após a publicação desta portaria. Então, vamos lá. Todos os EPIs fabricados no Brasil ou no exterior, a partir de 12 de novembro de 2009, até 180 dias após a publicação da portaria. Qual é a data da publicação da portaria? 6 de maio de 2019. Então, a partir de 6 de maio de 2019, nós temos 180 dias para que os EPIs fabricados sejam postos à venda ou utilizados com a indicação de certificado de conformidade emitido pelo âmbito do Simetro, de laudos de ensaios emitidos por laboratório acreditados pelo Inmetro, ou do TR, porque o governo incluiu nessa portaria alguns equipamentos que estão de uso do Exército. Então, o TR é um documento do Exército brasileiro. Pois não. Você falou 6 de maio de 2019, mas 2020, né? Ou não, está correto 2019? Desculpa. É 6 de maio de 2020. Então, a partir de 6 de maio de 2020... Tem internautas nossos aqui que estão falando isso mesmo, Bruno. Já estão falando, não, é 2020. Aí, ó. Vamos dizer que foi uma pegadinha. Tá certo, para ver se o pessoal estava prestando atenção. Estava prestando atenção, Ficando dispensados do cumprimento da obrigação da marcação do número do CA previsto no artigo 18 desta portaria. Então, deixando bem claro, a partir da data da publicação da portaria, que é 6 de maio de 2020, até 180 dias após essa data, todos os EPIs que estiverem com processo de renovação lá na Secretaria de Trabalho, seja ele renovação, sejam novos EPIs, eles poderão fazer uso até que esse processo seja regularizado, que o governo informa que é o prazo de 180 dias, e nesse aspecto a gente tem algumas dúvidas, né, se vai ser cumprido ou não. Os certificados de aprovação estarão válidos como certificado de aprovação, ou poderá ser usado para comprovação de que esses processos estão em andamento, o próprio laudo. Quando se fala o laudo do sistema Inmetro, né, ou o laudo de laboratório, do laboratório acreditado pelo Inmetro, esse laudo poderá ser utilizado como documento de prova da intenção do fabricante de emissão de um certificado de aprovação. Que fique claro que o governo está dando um prazo de carência de 180 dias, que vai do dia 6 de maio de 2020, até, como nós fazemos conta, são 180 dias, são 6 meses, até o dia 6 de novembro de 2020, o governo, então, foram regularizados e o CA volta a ser o que era. Então, essa portaria é a famosa portaria 11.473, que saiu como errado, né, como 11.347. A gente tem uma preocupação com relação aos prazos, porque, como nós dissemos, são 1.300 processos que estavam, vamos dizer, parados lá na mão do Secretaria de Inspeção do Trabalho desde o dia 12 de novembro até essa data, e obviamente que haverá outros até o dia em que isso seja regularizado. Então essa é a grande preocupação que o governo diz que vai regularizar. Existe uma tendência, né, de que essa avaliação que anteriormente era feita era muito, vamos dizer, muito criteriosa, ela passa a ser um pouco mais ágil, porque afinal de contas,
quando nós enviamos um processo de obtenção ou de renovação de certificado de aprovação, o laudo que acompanha a solicitação é um laudo que já mostra claramente que o produto atende à necessidade para a qual ele foi testado. Então, não tem, vamos dizer, o caráter de isso ser reavaliado, reanalisado, porque isso já foi feito através do próprio ensaiador, que é o próprio laboratório. Eu gostaria de chamar a atenção também, viu, Emerson, de algumas outras coisas que a portaria deixou bem claro, e que tanto para o consumidor, como para o fabricante, né, e para o próprio trabalhador, que quando nós falamos do equipamento, né, da necessidade do equipamento atender ao que ele é fabricado, nós temos alguns aspectos aqui que são considerados relevantes que eu gostaria de mencionar nessa oportunidade. Então, nós temos o artigo 3º da portaria, que trata da responsabilidade do fabricante da comprovação da eficácia do EPI. Isso é muito importante, porque não adianta só o fabricante tirar o certificado de aprovação ou fazer o laudo de um produto que ele enviou como amostra, né, que o laudo foi feito em cima de uma amostra, e depois o fabricante não cumprir com os requisitos da eficácia do equipamento. Isso é fundamental. Você concorda comigo, né, Emerson? Claro. Que é assim, né? E, então, isso, no nosso entender, né, caso exista a burla, né, ou seja, o fabricante apresentou lá uma amostra que foi testada, e nesse aspecto depois o fabricante resolve lá, por um motivo qualquer, não seguir exatamente aquilo que ele apresentou para obtenção de CA. Isso aí, nós entendemos que isso é uma burla ao Código de Defesa do Consumidor, ao CDC, e também implica em responsabilidade civil e criminal do fabricante. Então, esse artigo 3º ele tem que ser muito bem analisado por todos os fabricantes daqui para frente, porque tem esse aspecto da questão. Ou seja, que quando o artigo diz que a responsabilidade do fabricante é evidente na eficácia do EPI, é nesse aspecto também. Nós também queríamos chamar a atenção, né, para o artigo 6º, item 3º da portaria, que fala de cessão de CA. Isso é importante. O artigo diz o seguinte: não é permitida a cessão de uso ou qualquer forma de autorização concedida pelo fabricante ou importador detentor do CA a terceiros. O CA é a identidade daquele EPI, daquele fabricante. Ou seja, eu não posso fabricar um produto, né, e depois pegar e ceder o número do CA para um outro fabricante, ceder, isso não existe. Não existe essa cessão do número de CA para terceiros, e a gente viu que isso ficou muito claro nesse texto da portaria. Que, aliás, eu gostaria de dizer, né, que tem muita gente dizendo que o Diário Oficial ele menciona como 11.347, mas logo em seguida, no dia seguinte, o Diário Oficial da União publicou uma nova portaria dizendo que o correto é 11.473. Então, eu gostaria de ressaltar isso, né, deixar isso bem claro, salientar. Outra coisa importante que nós vimos é o artigo 11 da portaria, que diz o seguinte: em caso de EPI fabricado pela matriz ou filiais, o fabricante poderá solicitar a emissão de um CA único para o EPI. Isso é importante para nós, né, na BSB, né, Emerson? Você lembra bem disso? Porque o que era exigido antes era que o CA do produto ele fosse identificado por cada unidade de fabricação. Isso era um complicador, porque nós e alguns outros fabricantes, nós temos o processo de fabricação de um mesmo produto e em unidades industriais diferentes. E isso, na nossa opinião, era uma burocracia que não tinha justificativa. Afinal, de que você
para um mesmo equipamento, você tinha que tirar um CA para as várias unidades de produção onde ele era fabricado. Você lembra muito bem disso, né? Quanta dor de cabeça isso aí acabou criando aí para nós na BSB. E também, antes de eu terminar, eu gostaria, antes de eu terminar a parte de apresentação, que depois nós vamos às perguntas, eu queria também chamar a atenção dos artigos 20 a 26 da portaria, que tratam da fiscalização. Isso é importante também, né? Então, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, ela informa que fará a fiscalização de ofício ou em resposta a denúncias. O que é fiscalização de ofício? É quando o próprio auditor fiscal vai, através da sua atuação num consumidor ou num comércio, e ele requisita o EPI para efeitos de fiscalização. Isso que a gente chama de ofício. Agora, nós temos também as denúncias, né? Que a gente já tinha essa possibilidade anteriormente, mas ela ficou um pouco mais tipificada nessa nova portaria. Ela diz o seguinte, que a denúncia poderá ser feita formalmente, em canal já determinado pelo governo, né? Através de apresentação de documentos e subsídios, né? Você não pode simplesmente fazer uma denúncia ou informar a respeito daquele certificado ou daquele produto que não atende a necessidade, pura e simplesmente por uma avaliação subjetiva. Você tem que apresentar documentos e subsídios, e essa denúncia ela não pode ser anônima, ela não pode ser feita anonimamente pelo governo. Ou seja, se eu não concordo, ou se eu acho que o EPI ele tem alguma não conformidade, eu devo apresentar a documentação pertinente ao assunto, e também eu não posso fazer isso de maneira anônima. O que o governo diz vai resguardar a identidade do denunciante. Então, eu vou denunciar, mas o governo vai resguardar a identidade do denunciante. Embora a gente, nessa própria live do governo, perguntou para eles se depois o fabricante seria informado a respeito de como é que foi feita essa denúncia, né? Embora a identidade não seja revelada de quem denunciou, né? E as fiscalizações elas serão feitas através do recolhimento de amostras nos clientes finais, ou seja, o governo poderá ir numa indústria, num prestador de serviço, né, e requisitar essa amostra para fiscalização. Poderá ser recolhida também no comércio em geral, ou seja, o governo poderá, através da fiscalização no próprio comércio, né, no distribuidor do EPI, poderá recolher a amostra, e esse material será encaminhado para testes. O governo vai encaminhar para os que são responsáveis por ensaios de EPI, e as custas dos ensaios correrão por conta do fabricante. Esse é um detalhe importante também. O fabricante do EPI será responsável pelas custas dos ensaios que forem feitos no EPI da fabricação dele. Eu vejo todas essas coisas eu vejo como muito positivo. De contas, isso privilegia o bom fabricante. O fabricante é aquele que tem como escopo, como objetivo, fazer o equipamento dentro do que as normas preconizam e dentro da necessidade do mercado. Eu sempre costumo dizer que, muitas vezes, embora o EPI de produtos, nós não estamos vendendo um produto simplesmente como uma bala, um chocolate ou qualquer coisa dessa natureza. Realmente, um EPI ele tem uma finalidade principal muito mais importante do que isso, sendo comparado, inclusive, até a um remédio, né? Porque se você der um remédio errado, vou, inclusive, matar o coitado do paciente. É da mesma forma, se a gente fornecer um EPI que não atenda à necessidade a que ele foi fabricado, nós podemos, em última análise, causar um dano muito grande ao mais interessado na história, aí, que é o trabalhador. Então, em linhas gerais,
era isso que eu queria apresentar. Eu sei que a questão maior, que todo mundo tem interesse, e que a gente aproveita a audiência de todos aí agora, é dizer claramente que o governo concedeu um prazo de carência de 180 dias, equivalente, obviamente, a 6 meses, a partir do dia 6 de maio de 2020, para que haja a regularização de todos os CAs que estiveram vencidos durante a vigência da portaria, aliás, da medida provisória 905, até os novos processos que serão, obviamente, apresentados durante o período aí vamos dizer, os novos CAs que terão que ser apresentados no período da vigência. Então, em linhas gerais, era isso, né? E agora a gente está disponível para fazer a parte que é um julgo importante também, que é responder as perguntas dos nossos telespectadores, do pessoal que nos prestigiou hoje aqui assistindo a nossa live. Isso aí. Ô, Bruno, você pode repetir de novo aquela confusão do governo aí entre as portarias e falar qual é a portaria certa, que eu vi muita gente comentando aqui? Só para deixar claro outra vez, porque eu vi muita gente perguntando outra vez, só para deixar claro qual é a portaria correta aí. Então, mas isso não é culpa nossa, isso é culpa do governo, né? Se a gente for atribuir culpa a alguém. Na verdade, a portaria ela foi publicada originalmente, né, no dia 6 de maio, ela foi publicada como número 11.347. Ok. Mas esse número não era o correto, sendo que no dia seguinte, através de publicação no Diário Oficial, o governo retificou, né, para 11.437. Esse é o número correto. Esse é o número correto da portaria. Então, infelizmente, embora a portaria tenha uma série vamos dizer, eu até diria que foi surpreendente, né? O texto tem uma série de avanços aí para nós, mas infelizmente ela começou aí errada com a publicação de um número errado. Então, o número correto é 11.437. Isso aí. Bom, Bruno, temos umas perguntas aqui que começaram a chegar para nós. Então a gente pode começar a responder as perguntas aqui. Ok. Existe a possibilidade de tentar tirar novamente o CA? É uma pergunta. Eu não entendi, dá para você repetir porque eu acho que cortou um pouco. Existe a possibilidade de tentar tirar novamente o CA? É a que veio dessa maneira a pergunta. Tirar o RA, você está falando? O CA. Existe possibilidade de tentar tirar novamente o CA? É alguém perguntando se pode tirar novamente o CA. Bom, a verdade é o seguinte, o artigo 167 da CLT ele não mudou, ou seja, ele vai continuar existindo na CLT e o artigo 167 da CLT exige que, para efeitos de comercialização do EPI, ele tenha que ter o CA. Então, por isso que a nossa live chama o CA voltou, ou seja, o CA volta a ser um documento exigido para comercialização de EPI. Então, para qualquer EPI novo, ou aquele que já é comercializado, ele tem que ter o certificado de aprovação. Então, se eu vou fabricar um EPI, eu tenho que tirar o CA. Se eu vou renovar o processo de fabricação do EPI, eu tenho que também renovar o CA. Veio uma outra pergunta. Eu acho que isso aqui. Veio uma outra pergunta quanto à regularização. CA novo e vencido. Como que regulariza? Deve ser essa a pergunta, né? Bom, então vamos lá. O CA vencido. O CA vencido, para ele ser obtido, ele teve lá um laudo que foi encaminhado junto com uma documentação para o governo, e o governo, porque existiu a medida provisória, não deu andamento. Então esse CA vai ter que ser renovado a partir de agora que o governo montou a estrutura deles novamente.
Então, esse período de carência de 180 dias é para pegar todos esses processos, 1.300 processos, e referendar, ou seja, renovar o CA do produto. Esse é o que deve ser feito. Como que nós devemos tratar isso? Se alguém tem alguma dúvida com relação a isso, o artigo 36 da portaria diz que enquanto o CA estiver sendo renovado, nós podemos até dizer que ele é considerado como válido pela carência que foi dada. Mas, como garantia adicional, pode ser dado, pode ser fornecido o laudo do produto que deu origem ao processo de renovação e do novo também, né? Entendi. Nesses casos, os CA que estão vencidos serão renovados? Eu acredito que sim, né? Que o interesse do fabricante, quando ele venceu o certificado de aprovação, a intenção dele era renovar. Então, o fabricante tem interesse na renovação, vai atrás disso, e o governo tem agora como obrigação, no prazo de 180 dias, proceder à renovação desses CAs que estão vencidos. Tá. Os CAs que já estão vencidos, eles têm um prazo para a renovação? Sim, o prazo é de 180 dias a partir da data da publicação da portaria. A portaria é de 6 de maio, ele tem até 6 de novembro. Aliás, inclusive se aventou nessa live com o governo essa questão do prazo, e eles disseram que se não conseguirem, eles podem inclusive editar uma nova portaria pedindo uma nova prorrogação de prazo. Mas isso vai ser oficialmente informado. Eu, pessoalmente, eu tenho essa preocupação, Emerson, porque você sabe tanto quanto eu, né? Você esteve lá em Brasília, você lembra que nós estivemos junto lá, que a estrutura que o governo mantém para emissão de CA e renovação, ela é uma estrutura muito enxuta, ela é muito pequena. Então, eles vão ter que avaliar aí 1.800 processos que não foram avaliados no período de 6 meses, e não sei quantos outros darão entrada nos próximos 6 meses. Então, muita coisa para ser vista nesse período, mas o governo garante que em 6 meses resolve. Todo mundo vai ter que renovar aí, né? O governo vai precisar ser ágil aí, né? Mas nesse artigo não fica claro se os produtos com CA vencido estaria nesse prazo. Não, mas embora não possa não estar claro, a intenção do governo é exatamente essa. Ou seja, o que fique claro, eu gostaria de deixar claro o seguinte: quem não foram os fabricantes que não renovaram o CA. O fabricante encaminhou a documentação normalmente. Quem reteve o processo, até porque o governo tinha a intenção de não mais emitir certificado de aprovação para a EPI, foi o governo. A medida provisória foi ditada pelo governo. A MP 905 foi ditada pelo governo. Então, a responsabilidade de renovar o certificado de aprovação que está vencido, a responsabilidade agora é do governo. Então, é claro isso. Para mim, é nítido que a portaria, e nesse artigo 36, fica claro que esse prazo de carência são para todos os equipamentos, tanto os vencidos como os novos EPIs. Inclusive, por isso que é dito que será considerado como válido, aí, como um documento de consulta, até que haja essa renovação, os laudos dos produtos, que era o que estava sendo feito quando a MP estava valendo. Aliás, né, na verdade, a gente até tinha se acomodado com uma situação de quando o CA teoricamente tinha sido extinto lá atrás, nós já estávamos fazendo valer o uso do laudo do produto, né? Sim. E também tínhamos até incentivado uma outra situação para tentar fazer com que o CA não perdesse a identidade, que foi a adoção do RA, do Registro Animaseg, que chegou a ser... Nós temos, inclusive, alguns produtos, né, a própria BSB, que já tem o RA da Animaseg, e talvez isso, perdeu de uma outra maneira, seja encarado de uma outra forma. Mas o certificado de aprovação, a portaria, o artigo 36 é muito claro, para os novos e para os vencidos.
Então, eu já vou até numa pergunta aqui embaixo, Bruin. Você falou do RA. Quanto ao RA, vai ser extinto? Não, a gente tem o prazer aí da presença, inclusive, do Raul Casanova. Ele deve estar assistindo a gente aí agora. Ele é diretor executivo da Animazeg. E ele sabe muito bem o quanto nós trabalhamos para que o RA fosse, de certa maneira, adotado, fosse criado, porque a gente entendia que o EPI não podia perder a identidade. E o RA, ele não tinha, vamos dizer, o cunho precípuo de substituir o CA, porque, afinal de contas, o RA era um registro, né? E o CA é um certificado. Mas, de certa maneira, nós achamos que podemos dar sequência ao registro Animazeg de uma outra forma, talvez usando como uma garantia dos fabricantes, né? Eu acho que isso tudo, com o decorrer do tempo, deve ter aí um tratamento e que o mercado vai saber como lidar com isso, né? Correto. Fizeram uma pergunta, CA único. Acho que é possível, será? CA único? Eu entendo assim, CA único, eu até, quando a gente fala em CA único, a gente pode entender de várias maneiras. Por exemplo, uma das coisas que ainda vai carecer de muita discussão é, por exemplo, no caso de um calçado, né? Você sabe muito bem que, para nós, né, tecnicamente, um couro na cor preta, um couro na cor branca, teoricamente eles têm a mesma resistência, a mesma capacidade. Mas o governo continua, né, insistindo de que a gente tenha um certificado de aprovação por cor de produto. Que nesse aspecto eu acho muito, no caso do calçado especificamente, eu acho um pouco de exagero, porque afinal de contas o processo de obtenção de CA não é barato. Você que acompanha, você é diretor da companhia, você sabe aí quanto que custa um certificado de aprovação de um produto. E, então, infelizmente, ainda nós vamos ter uma certa dificuldade com relação a isso. Mas um CA único, eu não consigo, eu até entendo que um CA é uma identidade do EPI, a gente já falou isso, né? É o que caracteriza aquele equipamento, e ele já é único por si só, né? Ele já é único porque ele identifica um determinado produto. Haverá alguma mudança no e-social, Bruin? Olha, eu espero que não, né? A gente tinha visto, né? E tem estudado bastante a questão do e-social, que não houve, por enquanto, não houve nenhuma modificação, e a parte de saúde e segurança do trabalho deve entrar em vigor a partir de agora de setembro, não tem nenhuma mudança com relação a isso, mas no próprio documento, no próprio e-social, era previsto lá, no campo de preenchimento do EPI, eles estavam tão escolados que eles já tinham posto assim, número do laudo ou número do CA, que nem eles sabiam se ia vigorar um ou outro, né? Então, no que tange ao e-social, nada vai mudar. Ou seja, você vai lançar lá o número do CA do EPI. Perfeito. Gostaria de saber como fica a nota técnica 146, que trata sobre a validade de EPI e validade de CA. Essa nota técnica eu gosto muito de falar dela, porque eu, de certa maneira, tive uma paternidade com relação a isso, porque era uma briga muito antiga. A nota técnica 146 ela não foi eliminada, não. Ela continua valendo. É aquela que trata da comercialização do EPI, e ela distingue muito bem validade de CA e validade de produto, né? Então, a gente deixa muito claro isso, né? Que às vezes, num processo de renovação do CA, porque o governo mesmo demorou, alguém diz, olha, não, mas o CA não tá válido porque ele não está renovado, então eu não vou usar o equipamento. Isso não pode ser considerado como uma medida justa, porque afinal de contas, o EPI, quando ele foi fabricado, quando originariamente ele foi fabricado, e isso é muito fácil de identificar, porque você tem o número de lote, você tem a data de fabricação do EPI,
já estava válido. Então, essa nota técnica 146, ela é fundamental que a gente possa entender o que é uma coisa e o que é outra, ou seja, qual que é o prazo de validade do EPI, qual é o prazo de validade do validade do CA e qual é o prazo de validade do EPI. Tá certo. Estão pedindo aqui, Bruin, explica melhor o CA único. Você falou sobre o CA a terceiros, mas sobre os CAs na mesma fabricante com itens diferentes, características, poderá usar o mesmo CA? Bom, então, eu sabia que essa pergunta ela ia gerar esse tipo de dúvida. Então, nós também fizemos essa pergunta na live que nós fizemos para o governo. Então, o que eu tinha entendido, eu pessoalmente? Eu tinha entendido que o CA era por exemplo, de um calçado da Bracol. Esse CA do calçado da Bracol, ele só poderia ser usado como CA do calçado da Bracol. Ele não poderia ser cedido para ninguém. Então, eu entendia que não poderia haver exceção para terceiro em nenhuma hipótese. Porém, o governo, e foi dada até uma explicação que eu acho que foi pertinente, que foi até orientada pelo Raul da Animazeg, que ele disse o seguinte: então imagine o seguinte, você vai às vezes no Carrefour, você compra lá um determinado, vai comprar pó de café, aí você vê que o produto é marca Carrefour, e aí você compra o produto, e não foi o Carrefour que fabricou, obviamente, porque o Carrefour não tem fazenda de café, não tem a torrefação, não tem a indústria. Mas ele pôs a marca dele. Aí você observa na embalagem que tem lá, o café foi fabricado pelo CNPJ tal, e então você, nesse caso, a cessão seria permitida. O que não pode é você pegar o seu certificado de aprovação. E, infelizmente, isso a gente soube que já andou acontecendo. Você pegava o CA de um produto da empresa X e a empresa N usava o mesmo número do CA, e quando alguém questionava, falava, não, mas esse CA é da empresa X. É o que eu costumo dizer. O CA, ele é a identidade, como se fosse a identidade funcional do EPI. Né? Ele tem como característica ter um número que grava no EPI e que identifica aquele EPI como daquele fabricante. Tá? Se houver a possibilidade de comercialização com outra marca, ele pode até ter a outra marca, mas ele vai ter a gravação do número do CA do fabricante, o número do CNPJ do fabricante, embora seja talvez comercializada por um distribuidor, quem sabe lá, né? Isso nós ainda vamos poder digerir melhor no futuro. Ok. Bruno, estamos caminhando aí para o final, mais uma pergunta aqui. Neste período de 180 dias de renovação, o produto do CA vencido neste período pode ser utilizado? Qual a segurança que o consumidor final tem? Ou a minha ou a do Bruin parou na internet. Bruin? Oi. Aqui eu fui ver. Diga, então, eu não ouvi essa última pergunta. Vamos lá. Neste período de 180 dias da renovação, o produto de CA vencido nesse período pode ser utilizado Qual a segurança que o consumidor final tem? A segurança que o consumidor final tem é o que está escrito na portaria, que é o laudo do sistema Inmetro ou o laudo de um laboratório credenciado. Então, não existe outra garantia que não seja essa, né? Ou seja, o governo não vai emitir um CA provisório até que ele resolva o definitivo. Nem tem como isso. Se fosse para fazer isso, já fazia o CA direto, não teria necessidade de fazer de uma outra forma. Então, a garantia de comercialização vai ser o laudo técnico do produto, que é o que orientou o processo de renovação do CA. Ok. Com toda essa confusão, como fazer que os engenheiros e técnicos de segurança tenham os devidos esclarecimentos para evitar ruptura no abastecimento? Pois
tudo, embora, né, o Brasil atravesse um momento muito delicado, né, eu acho que na história do nosso país, nós nunca tivemos uma situação como essa, né, em que nós vivemos no meio de um turbilhão de problemas, sejam de ordem política, econômica e da pandemia, onde as pessoas não têm muita paciência para o entendimento. E eu não estou criticando isso, não. Eu estou dizendo que é uma situação que está criada até por uma questão de estresse que a gente está vivendo. Mas, na verdade, essa responsabilidade de orientação, ela vai ser muito nossa, de fabricante, e do próprio governo, e dos meios de comunicação que norteiam o nosso segmento, né? Porque nós já tivemos isso, né? Nós, que eu digo, é a BSB. Na semana passada nós tivemos um cliente, um consumidor, que fez justamente um questionamento a respeito disso, e eu até fiz uma argumentação, né? Mandei uma documentação para o cliente para ele poder entender, e ele se sentiu satisfeito. Mas não é fácil, realmente, porque a gente percebe numa reunião como essa que nós estamos fazendo hoje, numa atividade como essa, nós estamos tendo um alcance, dentro do universo, um alcance até, digamos, bom, mas ele teria que ser muito maior. Mas, para que todo mundo entendesse, mas vai ser necessário mesmo muita paciência e, sobretudo, muito bom senso, né? E a gente conta aí com essas ferramentas, né, que são ter a própria documentação. Nós mesmos já criamos isso internamente aí dentro da BSB para poder orientar os clientes nesse aspecto. Vamos responder mais duas perguntas aqui, Bruno, rapidinho. Para os CAs vencidos antes da MP 905, imagino que a empresa não deu entrada no processo de renovação na ocasião. Esse CA entra na mesma regra dos 180 dias? Então, essa foi uma pergunta que foi feita também nessa live do governo. Também tinha uma dúvida com relação a isso, né? E o que eles respondem é que, por exemplo, um laudo de ensaio de produto, ele tem um prazo de validade, né? E se o laudo de ensaio de produto estiver dentro da validade, que é até de 4 anos da emissão, ele pode ser considerado como válido para esse efeito que nós estamos falando aí. Então esse laudo ele pode ser usado durante o período de 6 meses. Ou seja, depois que ele passar o período de 6 meses, esse laudo, e se o processo não tiver sido renovado, ele já não vai poder ser usado mais. Ok. Bruno, para fechar, depois aí quem quiser fazer algumas perguntas pode encaminhar diretamente para você. Algumas empresas estão obrigando aos funcionários e terceiros o uso de máscaras devido à Covid. Quem fornece qual máscara precisa de CA? Pode ser máscara caseira? Então, eu vou pedir para você repetir, porque a minha internet deu um pico de novo aqui. Vamos lá. Algumas empresas estão obrigando aos funcionários e terceiros o uso de máscaras devido à Covid. Quem fornece qual a máscara precisa de CA e pode ser máscara caseira? Então, tudo é uma questão de momento, né, Emerson? Você sabe muito bem disso, que por conta disso, a Anvisa editou uma RDC, a RDC 96, que ela fala a respeito disso, né? E nós precisamos entender o uso do EPI correto, ou seja, se é uma máscara que é de uso, a gente tem que entender que o profissional, que é a máscara que tem a aprovação, podemos ser bem claros, né? Uma PFF1, uma PFF2, que são de uso profissional, essas máscaras, elas, se vão ser para uso profissional, para uma atividade profissional, ela tem que ter, vamos dizer, se for um caso de um produto novo, ela tem que ter no mínimo o laudo. Mas as máscaras caseiras, elas têm que ser usadas para atividades que não expõem o trabalhador ao risco. Quer dizer, você não vai pôr um indivíduo lá que se expõe lá a solvente,
a determinados produtos químicos, você não vai dar uma máscara caseira para ele, porque aí você está fora da lei, né? A máscara caseira ela tem uma eficiência limitada. E nós estamos falando de máscara caseira para uso da Covid-19. Nós não vamos tratar agora a máscara caseira para todas as atividades, que isso não é o correto. Dentro da indústria, se tiver exigência, ela tem que ter no mínimo um laudo, né? Então, é o que eu expliquei. O artigo 36 da portaria é muito claro. Ou seja, se você tiver um produto novo que você vai tirar o certificado de aprovação, enquanto o certificado de aprovação não sair, você vai poder fazer uso do laudo. Entendi. Bom, Bruin, eu gostaria até que você colocasse o seu, se o pessoal tiver dúvidas, para eles mandar, para que todos mandem perguntas para você. Qual é o seu e-mail, Bruin, por favor, aí? Olha, eu tenho o meu e-mail pessoal, que é o Luiz com S, aí Bruin, é B-R-U-I-N, tudo junto, não tem ponto, luizbruin@terra.com.br. Esse é meu e-mail pessoal e eu estou à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida que eventualmente surgir. Legal. Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês por participarem da nossa segunda live BSB, agradecer ao Bruin, quero pedir a todos aí que curtam as nossas páginas no Instagram, Facebook, aproveitem, conheçam os nossos produtos, em breve estaremos aí com alguns lançamentos nas nossas marcas e aproveitem para conhecer todas as nossas linhas. Bracol, Fujivar, Steelflex, todas as marcas BSB. Então, quero agradecer, Bruin, você mais uma vez, pela disposição de toda essa explicação, muito bem feita, e dependendo do que for acontecendo, podemos ir esclarecendo e fazendo outras aí com o pessoal. Sim, eu acho que é importante esse canal de comunicação nos tempos aqui de pandemia, onde muitas dúvidas surgem, inclusive no aspecto da legislação de saúde e segurança do trabalho, muitas coisas estão acontecendo, mas isso é uma ferramenta importante e é fundamental que a BSB, através desse canal, preste sempre esse serviço. Eu, pessoalmente, agradeço e a gente está sempre à disposição. Estamos todos. A BSB está à disposição para atender todos e qualquer dúvida é só falar com a nossa equipe na rua, representantes, gerentes e o próprio Bruin, que está sempre à disposição. Agradeço a todos. Bruin, mais uma vez, obrigado. Valeu. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde a todos. Obrigado.